Bom dia, Adri, bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Eldorado e Heisen. Bom dia. Adri, presidente Lula voltou a falar sobre Banco Central. Chamou ontem de bobagem a autonomia do BC em entrevista à Rede TV, mas disse ser muito respeitoso com a autarquia. A gente ouve um trecho. O senhor quer acabar com a autonomia do Banco Central? Eu vejo isso para mim é uma bobagem. Eu fui presidente 8 anos da República e o Meirelles teve toda a autonomia para fazer a política monetária que ele quis fazer. O que acontece é que a gente conversava. É que agora tem uma autonomia legal. O que acontece é que a gente conversava e o Brasil deu certo. E esse país está dando certo? O povo está melhorando de vida? Não. Então eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou treinar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação o que significou o Banco Central independente. E aí, eventualmente, pode ter uma proposta de mudança disso? Eu acho que pode, mas veja, também para mim, entendeu? Eu quero te dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante, isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. Já que ele deu a deixa, vamos falar então da menção que ele fez a Selic em 13,75%. O Brasil precisa voltar a crescer. Eu vou fazer uma reunião com alguns empresários, pretendo fazer uma reunião com alguns bancos junto com os empresários para a gente discutir com muita seriedade a taxa de juros nesse Brasil. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75. Nenhuma razão. Nenhuma razão. Adri, queria te ouvir sobre essas novas manifestações do presidente da República que aparentemente insiste nesse assunto, né? Quer realmente pautar essa autonomia do Banco Central, ainda que não tenha argumentos para criticar o que está sendo feito até agora. Bom, Carol, esse é um tema bastante delicado. O Lula insiste, né? O presidente Lula insiste em fazer essas críticas à autonomia do Banco Central que está por trás. É uma forma de pressão sobre o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Ele é um remanescente do governo Bolsonaro e incomoda, né? Incomoda o governo. Provavelmente se Lula tivesse designado outro presidente do Banco Central, também poderia, é difícil saber, estar fazendo a mesma coisa. Meirelles foi o presidente do BC também que sofreu muita pressão. Eu já cobri economia na época que a Henrique Meirelles esteve à frente da presidência do Banco Central no primeiro mandato e no segundo mandato do governo Lula. Havia uma pressão por parte do vice-presidente José Alencar, ele criticava, fazia esse papel que Lula faz agora, e depois, mais tarde, depois que saiu Antônio Palocci do Ministério da Fazenda, o ex-ministro Guido Mantega. Então é uma estratégia que fala mais para fora, mas que nesse momento que o Brasil está vivendo um processo de combate à inflação duro, é muito ruim. E o presidente e também o Ministério, a equipe de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda estão incomodados com o tom do comunicado do BC, em que ele manteve os juros em 13,75. Foi um tom de muito duro, de alerta para os riscos fiscais, e mostrando que o pacote apresentado pelo ministro Haddad no início de janeiro, por volta do dia 12 de janeiro, se não estou enganada, não fez o Banco Central mudar a sua comunicação de menor alerta sobre as incertezas fiscais. No fundo, é isso que está incomodando o presidente Lula e todo o governo, porque é uma bateria de críticas que vem de várias frentes do governo e também da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Então, agora tem que haver, né, Adri, um conjunto de circunstâncias para baixar os juros, porque não é na canetada. Não é na canetada, e esse tipo de relação não gera, não dá frutos, né? Você vê o tom que Lula falou, chamou esse cidadão
para o presidente do Banco Central, não é assim que um diálogo frutífero vai continuar. Ele fala que não tem conversa, mas vamos lembrar que no início dessa semana, Haddad se reuniu com o Campos Neto para discutir aí uma pauta, tocar uma pauta de crédito, né? Ele falou isso, ele estava em São Paulo, os dois estavam em São Paulo. Eu vejo assim, muito um jogo de cena também, mas é um jogo de cena, no caso, Heisen, a gente não ouviu, mas também estava... Lula também voltou a criticar a meta de inflação e dá uma sinalização muito forte de que o governo vai sim, pode sim mudar a meta de inflação. A meta ela é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que tem entre os seus membros a ministra Simone Tebet, do Planejamento, Haddad, da Fazenda, e o presidente do Banco Central. E, ao mudar a meta, se ele for aumentar a meta de inflação, a intenção dele, que fica clara na fala dele, é de aceitar um pouco mais de inflação para que essa política dura de juros não comprometa, não atrapalhe o crescimento da economia. O que está por trás dessa insatisfação é que o governo tem pressa também para botar a economia para crescer mais rápido. Esse incômodo prejudica muito as expectativas de inflação e no final pode se reverter contra o próprio governo, contra a própria intenção de reduzir a taxa de juros. Outro assunto, Adri, para a gente entender aqui contigo, é sobre a manifestação da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Depois de uma reunião ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ela disse que não é possível aprovar uma reforma tributária em menos de 6 meses. E por isso, a LDO de 2024, que é a Lei do Orçamento, que precisa ser enviada pela equipe econômica ao Congresso até abril, não deve levar em conta eventuais mudanças no modelo de tributação do país. É uma previsão factível? É uma previsão assim, muito difícil, Carol. Essa reforma tributária não vai ser aprovada facilmente. O Lira, ele deu a entender no dia da posse, né, no dia da eleição, eu estava no Congresso, assisti a entrevista coletiva que ele deu já no final da noite, depois de tudo, o Congresso, a Câmara já bastante vazia, ele deu uma coletiva, falou mais tranquilamente, colocou a reforma tributária como a prioridade, e nessa entrevista perguntaram para ele, se você me permite contar um pouco essa história, perguntaram para ele, Tebet, a ministra do Planejamento falou de reforma tributária, aí disse que conversou com o senhor, aí ele fala, não, eu não conversei com a ministra Tebet. Foi um incômodo que fez com que depois, na manhã de ontem, né, já no dia seguinte da posse, ela fosse ao Congresso, e acertasse esse encontro com ele, mostrando aí, ele foi um pouco grosseiro com ela, dizendo publicamente que nunca tinha tido um encontro com ela, nunca tinha discutido isso, e ela repetiu essa questão da reforma tributária, mas o que está pegando mesmo é o fato de que o Congresso Nacional colocou a reforma tributária em prioridade para votação antes da regra fiscal, antes da nova regra que vai substituir o teto de gastos, e isso traz muita preocupação para o mercado financeiro. Houve um aumento de gastos e o mercado está esperando
esperando o que vai acontecer, qual a estratégia para trazer sustentabilidade futura para as contas públicas. O Lira chegou a falar naquela coletiva até em 2 meses e meio para que os novos parlamentares que tomaram posse tomassem pé, né, da proposta de reforma. Exatamente. A reforma tributária já está, tem 2 propostas tramitando, é um assunto conhecido, e ele também, o Raíssa, ele também, eu perguntei para ele, o senhor pode trazer a reforma diretamente para o plenário da Câmara? Isso é uma preocupação do setor empresarial, que quer discutir mais, né, de setores da economia, setor de serviços, setor de agronegócios, quer discutir mais a reforma, e ele disse: a reforma está pronta para ir ao plenário. Então, você vê que aquele estilo, né, de fazer tudo rápido vai continuar, mas tem também o Senado e tem as forças econômicas que não estão satisfeitas, querem dialogar com o governo antes da proposta, o novo texto, né, for negociado no Congresso, e o que é mais provável é que comece pela Câmara dos Deputados. Por isso essa fala de Lira dizendo que pode levar para o plenário é bastante preocupante para esses setores que não estão satisfeitos e que resistem ao texto, às mudanças.